Queridos, bom dia. Eu acabei de ler agora li agora o Salmo 73 e é tremendo, né? É um salmo para esses dias. É um salmo para aquietar o nosso coração. É um salmo que mostra muitas vezes o nosso estado de espírito, né? Se podemos assim dizer, com relação a ânimo. Às vezes a gente está enfraquecido, às vezes a gente está olhando todas as circunstâncias e a gente fica assim, chateado com tantas coisas que têm acontecido, e às vezes a gente olha para a vida de algumas pessoas, parece que essas pessoas não têm problema, mas elas podem até não ter tantos problemas aparentemente aqui, mas vão ter problemas no momento em que os nossos problemas acabam, começam os problemas para muitas pessoas, né? É um salmo muito interessante e eu vou estudar bastante alguns salmos para a gente poder falar aqui, não na escola, mas nos cultos. Vamos orar? Vamos falar com o nosso Pai Celestial? Pai, nós nos colocamos diante de Ti nesta manhã. Pedimos a Tua direção, pedimos que o Senhor possa liberar graça sobre nós, que as nossas mentes possam estar abertas para o entendimento daquilo que vamos falar, que o nosso coração possa estar em paz diante do Senhor para o assunto que nós vamos tratar, e nós possamos entender a importância de cada lição deste módulo, desta escola bíblica ministerial, que tanto tem nos abençoado. Muito obrigado, Senhor, por Tua presença aqui neste lugar. Ministra sobre nós aquilo que o Senhor quer neste momento. Nós oramos no nome de Jesus. Amém. Então, vamos lá. A nossa lição de hoje tem como tema trabalhando em equipe. E eu confesso que quando eu estava preparando os slides, e ao mesmo tempo eu gosto de preparar os slides, porque facilita aqui na hora em que eu vou ministrar, e é também o momento onde eu vou estudando mais uma vez a lição, e vou revendo cada detalhe, e como Deus fala comigo no momento em que eu estou preparando os slides para a lição. E nessa, então, me mostrou assim muitas coisas, falhas que eu tenho cometido, falhas que eu poderia ter evitado, né, com relação ao exercício da liderança. E é muito importante que você tenha esse material como um verdadeiro seminário de liderança. Por isso que o nome da revista, de toda a escola bíblica ministerial, é Liderança para a Última Colheita. O que isso quer dizer? Que Deus está preparando líderes para esse tempo. Deus precisa de líderes para esse tempo. Os princípios da liderança para esse tempo são os princípios da liderança de todos os tempos. Os princípios da liderança para todos os tempos, para todas as gerações, está na Bíblia. A Bíblia é o maior manual de liderança que existe. Quando eu fiz administração na faculdade, teve uma matéria, Administração 2, e o professor ele deu quase 4 aulas usando a construção da Arca de Noé. E foi muito interessante. Eu tentei recuperar esse material agora, há algum tempo atrás, e não consegui.
ele foi trabalhando os princípios de liderança, de administração moderna, com base na Bíblia, na construção da arca, e falando e avançando. Muito, muito interessante aquela aula. Por quê? Porque a Bíblia é o maior manual de liderança que existe. A administração moderna, ela traz da Bíblia muitos princípios, né? E por quê? Porque já estava na Bíblia, já estava colocado ali. Outdoor já está no livro de, acho que é Malaquias, agora não lembro bem, mas acho que é Malaquias, ou Abacuque, um negócio assim, onde fala assim, coloca numa coisa bem grande, de maneira que as pessoas passando, elas possam ver. O que é isso? Outdoor. Então a Bíblia já falava de outdoor, lá atrás já falava de outdoor. E aí a gente vai ver hoje como esses princípios são importantes, principalmente na vida da igreja. Então qual é a nossa meta de hoje? Expor um modelo saudável para o pastoreamento de uma igreja em células, definindo as funções específicas dos líderes de governo e dos líderes auxiliares. Lógico que o que vale para uma igreja em célula, vale para qualquer modelo de igreja. Mas a nossa aplicação, ela se dá mais para a nossa visão, igreja em células. E a gente precisa definir muito bem algumas coisas. Vamos lá. Os modelos equivocados e o modelo de Deus. Há muitos modelos de pastoreamento sendo praticados pela igreja do Senhor em nossos dias. Há congregações com seu crescimento estagnado, porque seus membros se acostumaram a um pastor que está sempre por perto e assumiu para si a responsabilidade de cuidar sozinho de todo o rebanho. Como sua capacidade e seu tempo têm limites, a igreja não pode crescer. Eu lembro que uma vez eu conversando com uma pessoa, eu falei, poxa, por que aquela igreja ele não trabalha para a igreja crescer? Aí uma pessoa disse assim, é porque ele falou que a capacidade dele, que ele entende que ele só tem condições de cuidar, e para cuidar bem, de 50 pessoas. Então, a igreja ficou limitada e não cresce além disso. E é muito interessante, porque nós somos limitados, todos nós somos limitados. Então, qual o modelo? Por que hoje o modelo que mais se aplica é da igreja em célula? Por que esse modelo aqui, ele está estagnado? Aí ele diz assim, há outras comunidades que vivem em torno de um superstar, um líder muito carismático, que atrai multidões com sua habilidade, mas não consegue fazer discípulos e nem tocar nas necessidades individuais, justamente por estar no púlpito distante e impessoal. Outro modelo de liderança, né? Há ainda igrejas baseadas em estruturas físicas e organização, e outras que oferecem programas a seus membros, fazendo deles sua própria essência. Todos estes modelos estão equivocados, ou pelo menos não são o melhor de Deus para o seu povo. Podemos compreender este equívoco olhando para o início do ministério de Moisés, estudando Êxodo 18, 13 a 26. Esse texto traz tremenda revelação de Deus acerca da forma correta de pastorear uma multidão. Leia atentamente. A gente vai ler por etapa esse texto e vai fazendo menção, porque toda a lição de hoje, ela tem como base esse texto. E é muito interessante. E eu lembro que eu fiz uma reunião com os supervisores
um tempo atrás, e eu trabalhei exatamente esses princípios aqui. Eu nem conhecia esse material ainda. E eu fui trabalhando aquilo que Jétro foi falando para Moisés. Quando o autor ele dá ênfase a essa visão, a esse estilo de igreja, ele não está criticando as outras. Ele está dizendo que existem igrejas de diversos tipos. E a gente sabe disso. Quando eu falei de uma igreja que o líder olha e diz assim, para cuidar bem, eu só posso cuidar de 50 pessoas, não muito mais do que isso. Ele está limitando o crescimento da sua igreja. O reino, exatamente. Exato, Emilson, exatamente. Aí Jesus vai dizer que o reino de Deus é como uma semente, é como um grão de mostarda. Ele vai falar exatamente sobre isso, sobre aquele fermento que joga na massa e a massa vai crescer. Então, crescimento faz parte do reino. Mas aqui também ele faz uma observação sobre igrejas onde gira em torno de um líder popstar. Lógico que ele vai se cercar de outras lideranças, senão não se sustenta. E aí, ele vai usar agora o modelo que Moisés estabeleceu, que Moisés recebeu do seu sogro Jétro. E a gente vai ver que a ida de Jétro ali foi uma ida providencial. Deus estava estabelecendo uma maneira de liderar, estava trazendo um estilo de liderança que se aplica melhor ao reino, né? Então vamos lá. Quando Jétro, sogro de Moisés, visitou-o, encontrou seu genro praticando um modelo absolutamente equivocado de ministério. Observando sua luta sincera para cumprir o chamado de Deus, aquele ancião percebeu que Moisés estava envolvido por solidão ministerial. Vamos ler esse texto? Êxodo 18, Êxodo 18. Eu vou fazer a leitura toda desse texto, do 13 ao 26. Diz assim: No dia seguinte, assentou-se Moisés para julgar o povo, e o povo estava em pé diante de Moisés, desde a manhã até a tarde. Você reclama de ficar na fila, às vezes, para ser atendido numa repartição pública, né? Aí está lá. Vendo o sogro de Moisés tudo o que ele fazia ao povo, disse: Que é isto que fazes ao povo? Por que te assentas só e todo o povo está em pé diante de ti, desde a manhã até a tarde? Respondeu Moisés a seu sogro: É porque o povo vem a mim para consultar a Deus. Quando tem alguma questão, vem a mim, para que eu julgue entre um e outro e lhes declare os estatutos de Deus e as suas leis. O sogro de Moisés, porém, lhe disse: Não é bom o que fazes. Certamente desfalecerás, assim tu como este povo que está contigo. O trabalho te é pesado demais. Tu só não o podes fazer. Ouve agora a minha voz e te aconselharei, e Deus seja contigo. Representa o povo diante de Deus e leva as suas causas a Deus. Ensina-lhes os estatutos e as leis e faze-lhes saber o caminho em que devem andar e a obra que devem fazer. Mas procura dentre todo o povo homens capazes, tementes a Deus, homens de verdade, que aborreçam a avareza. Põe-nos sobre eles por chefes de 1000
chefes de 100, chefes de 50 e chefes de 10. Julguem a este povo em todo o tempo, que a ti tragam toda causa grave, mas toda causa pequena, eles mesmos a julguem. Assim a ti mesmo te aliviarás da carga, e eles a levarão contigo. Se isto fizeres, e Deus assim ordenar, poderás então suportar a tensão, e também todo este povo irá em paz para o seu lugar. Moisés deu ouvidos à palavra de seu sogro, e fez tudo o que este lhe dissera. Escolheu Moisés homens capazes de todo Israel, e os pôs por cabeça sobre o povo, chefes de 1000, chefes de 100, chefes de 50 e chefes de 10. Eles julgaram o povo em todo o tempo. A causa grave trouxeram a Moisés, e toda causa pequena julgaram eles. Amém? Aqui já encerra, gente. Isso aqui já é um princípio tremendo, né? Que a gente vai destrinchar agora através dessa lição. Observando sua luta sincera para cumprir o chamado de Deus, aquele ancião, Jetro, percebeu que Moisés estava envolvido por solidão ministerial. Por que te assentas só? E excesso de atividade. O povo está diante de ti desde a manhã até a tarde. Isto acontecia porque Moisés assumiu um papel completamente centralizador. Ao se explicar, ele disse: o povo vem a mim para consultar a Deus. Entretanto, o problema não estava no povo, mas no lugar que Moisés aceitou ocupar como canal singular da revelação. Seu sogro sabiamente lhe disse: não é bom o que fazes, certamente desfalecerás, assim tu como este povo que está contigo, porque isto te é pesado demais. Tu só não o podes fazer. O modelo de ministério centralizador e solitário destrói o líder e frustra o povo. Deus tem algo melhor para a sua igreja. É uma lição tremenda. Vamos prestar bastante atenção, né? Porque Deus certamente está preparando na nossa escola ministerial líderes. Aquilo que a gente tem falado, o segredo para uma multiplicação, para o crescimento da igreja, não é somente a quantidade de pessoas numa célula, mas a capacidade de formar líderes, né? Então, o papel de governo no modelo de Deus. Jetro, certamente inspirado por Deus, não se limitou a diagnosticar o equívoco. Ele apresentou um modelo sábio e eficiente de pastoreamento. Nesse modelo, há aquele que tem a responsabilidade do comando, do governo, da direção, e há aquele que se dedica ao cuidado do povo, repartindo a carga do ministério. Numa igreja sadia, os pastores não podem fazer tudo. Eles têm função definida como cabeças do rebanho, mas precisam ser auxiliados por tantos líderes de apoio quantos forem necessários. E é verdade. A gente, muitas vezes, acaba caindo no erro de achar que a gente vai resolver tudo. Tudo, até para comprar papel, às vezes tem que consultar o pastor. Pastor, eu vou comprar que marca de papel? Comprar que...
Pastor, está faltando isso. Gente, cada líder precisa exercer e com liberdade e com autonomia. Autonomia nunca é independência. Toda liderança tem que estar entrelaçada, mas a autonomia para resolver as coisas tem que ter. Um professor dentro de uma sala de aula, ele tem que ter autonomia para resolver as questões dentro de uma sala de aula. As coisas que um professor dentro de uma sala de aula não resolve, ele leva para quem? Para um coordenador, para um supervisor, e vai subindo. Ele não pode achar que é um diretor da escola que vai resolver tudo dentro de uma sala de aula. Não. Dentro da sala de aula quem manda é o professor. Não é assim? Por que os alunos hoje, a gente está vendo hoje nas escolas, tirando a autoridade do professor e virando uma anarquia dentro da sala de aula? Quem tem autoridade dentro de uma sala de aula? É o professor. Quem tem autoridade dentro de uma célula? É o líder. Um supervisor, ele não vai chegar dentro de uma célula e falar que está tudo errado. Não. Se ele fizer isso, ele acaba com a célula. Ele tem que depois chamar o líder. A mesma coisa. Cada área tem que ter a autonomia e a liberdade. Então, esse modelo centralizador é muito ruim. E muitas vezes é cultural. Tudo era resolvido pelo pastor. Antigamente era tudo resolvido numa assembleia, não se pintava uma parede sem passar pela assembleia. Não se tirava um quadro do gabinete pastoral sem passar por uma assembleia, gente. E quem é daqui antigo sabe disso, a guerra que era. Então a centralização é muito ruim, mas lógico que o que Jetro vai falar para Moisés são princípios, gente, fundamentais para qualquer tipo de organização. Quando você tem um assunto para resolver numa repartição pública, você não vai no diretor. Lógico que tem alguns que fazem assim, né? Vão direto no diretor para resolver. Mas você vai resolver aonde? Na repartição. Não resolveu. Aí você fala assim, poxa, tem alguém acima de você que pode nos ajudar? Não é assim que faz? Tem alguém acima de você que pode nos ajudar? Tem. Tem o meu chefe de departamento. Aí ele leva para o chefe de departamento. Ó, chefe, eu não consegui resolver. Aí o chefe de departamento vai dizer, eu também não estou conseguindo resolver, trazer solução. Aí vai subindo. Gente, é o princípio. Esse é o princípio que acontece em tudo. Eu lembro que o pastor Josué falou uma vez com relação a estacionamento. Ele falou que teve um irmão que foi falar com ele sobre estacionamento. Ele falou assim, lá tem gente responsável, não tem? Resolve lá com eles. Já falou com eles? Quem vai resolver a questão de estacionamento quem é coordenador do estacionamento, da área de estacionamento. Falou, porque a hora que eu falar não, tem que botar, que eu acabei com ele. Então são coisas às vezes onde a gente erra por força de uma cultura, de achar que tudo tem que falar com o pastor. Pastor, não consegui parar meu carro aqui dentro. Por que não parou? A gente precisa tirar isso. Isso estava acontecendo na igreja primitiva. Isso estava acontecendo com os apóstolos. A gente vai ver isso daqui a pouquinho. Nesse modelo há uma
numa igreja sadia, os pastores não podem fazer tudo. Eles têm função definida como cabeças do rebanho, mas precisam ser auxiliados por tantos líderes quanto necessário. Quando Jetro abriu a sua boca para aconselhar seu genro, ele definiu minuciosamente o papel dos pastores, líderes de governo numa igreja. Vejamos quais são as responsabilidades. Item 1. Dá para alguém ler aí? Vai, Márcia. Tira a máscara, para ler bem. Isso. Desenvolver o ministério da intercessão. Jetro disse a Moisés que era o pastor principal daquela enorme congregação. Representa o povo diante de Deus e leva suas causas a Deus. Muitos podem pensar que não, mas um dos maiores trabalhos dos pastores deve ser orar pelo rebanho. Os primeiros apóstolos, líderes da igreja em Jerusalém, tinham tanto consciência desta propriedade que, percebendo as necessidades práticas da obra, instituíram diáconos que se ocupassem de certos problemas práticos do dia a dia. Sua justificativa foi: quanto a nós, perseveremos na oração e no ministério da palavra. Atos 6:4. Então, o que Jetro está dizendo? Representa o povo diante de Deus. O que os discípulos perceberam? O que os apóstolos perceberam? Eles não estavam mais tendo tempo para orar, porque estavam tendo que resolver tudo. Gente, a gente precisa formar ter um nível de liderança onde o líder ele assuma a responsabilidade de resolver as coisas, de receber. Algumas coisas ele tem que primeiro falar com o discipulador, falar com o líder de célula, falar: olha, preciso conversar. Então o líder de célula é pastor. O líder de célula é um pastor. Cada líder de célula é um pastor daquele pequeno rebanho. E quando esse princípio não é observado, não tem tempo. Imagina, uma igreja no tamanho da nossa, talvez isso não seja tanto problema ainda. Mas a gente não cresce se não tiver condições de crescer. Deus não vai deixar você construir um edifício de 10 andares, de 20 andares, se você não tem uma estrutura para suportar um edifício de 10 andares, de 20 andares, de 50 andares. Então a gente precisa olhar e falar assim: a nossa igreja não cresce. Por que não cresce? Porque nós não estamos criando uma base de funcionamento. Já imaginou uma igreja que tem 3.000 células e o pastor tendo que atender? O pastor Josué, eu estou citando ele porque ele falava muitas coisas. Ele falava assim: tinha membro da igreja que chegava e falava assim: eu quero marcar atendimento, mas eu quero atendimento com o pastor Josué. Aí a secretária falava, que era responsável por falar assim: mas nós temos outros pastores. Mas o meu assunto eu tenho que tratar com o pastor Josué. Mas se não levou nem para alguém antes, se não levou nem para uma pessoa antes, para outro pastor. E o pastor José falava assim: as pessoas se enganavam, porque tinha pastores e pastoras muito melhores para fazerem atendimento do que eu, porque às vezes eu tinha que fazer correndo, e os pastores e pastoras tinham tempo para atender, e muitas vezes atendiam melhor do que eu, mas o bobão achava que tinha que ser comigo. Entende? A gente precisa delegar mesmo, dar autoridade. Tiver que orar por alguém, ora por alguém. Tiver que aconselhar alguém, aconselha alguém. Mas tem que estar dentro da mesma visão. Porque senão vai ter alguém indo para um aconselhamento e quem está atendendo vai dizer assim: não, acho que você deve separar mesmo. Quando
a nossa perspectiva é de que sempre há o caminho da restauração, da reconciliação, e você tem que ir até um limite. Então, a visão tem que ser a mesma, o entendimento tem que ser o mesmo, mas senão não sobra tempo. Aí foram instituídos o quê? Os diáconos. O que Jetro diz para Moisés? Moisés, dá direção, ora com o povo, mostra o caminho de relacionamento com Deus para o povo. Mas essas outras questões, delega para outras pessoas. Os apóstolos fizeram o quê? Olha, preciso formar diáconos. Aí houve uma inversão. Aí nós vimos nas nossas igrejas, diáconos achando que eles tinham que dar ordem no pastor. Questão de só cuidar de oração, não. Diácono, gente, nunca foi. Não, a função principal do diácono não era conduzir a oração. É fazer o quê? E aí, quando eu cheguei aqui, eu comecei a mostrar que um cara que trabalha no som, ele é diácono. Porque se ele está trabalhando no som, imagina se um pastor tivesse que chegar na igreja, ligar o som, correr lá, ajustar lá a transmissão, ir lá no computador para fazer a projeção, ir lá no portão agora receber carros. Gente, na recepção está lá recebendo as pessoas. Morre. Então, quando os apóstolos percebem que eles estão se envolvendo em assuntos que não eram da sua competência, e aí eu tenho errado muitas vezes nisso, e a gente precisa que cada um assuma a sua responsabilidade. Então, o que acontecia? Os diáconos falaram, olha, tem gente, as viúvas estão se queixando, estão vindo para nós para se queixar, porque a distribuição dos mantimentos não está igual, tem gente sendo prejudicado. Ele falou, aí está ruim, não está dando tempo para a gente orar, não está dando tempo para a gente buscar Deus. Vamos botar a gente para fazer isso. Vamos colocar a gente para trabalhar na recepção. O pastor não pode se preocupar com recepção. Vamos botar gente para trabalhar na coordenação do pátio, para cuidar da parte de cantina, para cuidar de... É isso que os apóstolos perceberam. Então, todos são diáconos. Todos que estão servindo na igreja são diáconos. Mas nós colocamos como se fosse agora quase... Não... Eu tenho medo, às vezes, de usar uma expressão para não ficar mal entendido. Mas é como se tivessem igualdade com os apóstolos. Não. Eles vão liberar os apóstolos. Vão liberar Moisés. Para que Moisés possa assumir o papel central do seu chamado. Entendeu? Não é que, um pastor então não pode trabalhar ali? Claro que pode. Mas o tempo que ele está ali, o tempo que ele está atendendo todo mundo que chega, pastor, fulano está precisando de uma cesta, ele quer conversar com o senhor. Desculpa, gente. Para quem precisa de cesta, não tem que vir conversar com o pastor. Ela mesmo vê na nossa cela. Aí às vezes as pessoas falam assim, pode deixar que eu vou, isso que você falou é muito bom, mas eu vou lá confirmar com o pastor. Eu digo, não precisa, vocês já estão falando comigo. Se tiver de passar alguma coisa para ele, eu vou falar com ele. Então as pessoas da nossa igreja, de outras igrejas, o que atrapalha o crescimento espiritual da igreja, gente, é a falta de desobediência. Eles não obedecem a pessoa que está liderando. Cristina sabe do que eu estou falando, outros sabem do que eu estou falando. Eles não obedecem a gente, eles só sabem falar com o Senhor. Eles não querem obedecer. Esse é o problema da nossa igreja. Então, por quê? É cultural dentro das igrejas.
Foi aquilo que foi acontecendo e foi criando, virando um modelo. Tudo tem que ser com o pastor. Então, o que ele está dizendo? A função principal, desenvolver o ministério da intercessão. É o que a gente hoje está começando a fazer, trabalhar com uma pessoa, trabalhar com outra, falar assim, você vai fazer parte de intercessão, você vai começar a receber pessoas, você vai começar a orar, você vai... E tem gente que tem que fazer. Não é questão, não é que uma função seja menor que a outra. Tudo é um contexto importante para funcionar. Imagina no quartel um comandante tendo que ir lá tirar serviço na madrugada. Gente, isso é função para um soldado. Um capitão, um tenente tem que varrer o pátio. Gente, isso é função para um soldado. Daqui a pouco esse soldado vira cabo. E aí outro soldado, vem outro e vira soldado e vai varrer o pátio. E aquele que já é cabo já começa a coordenar uma determinada coisa. Aí daqui a pouco aquele que é cabo, que era soldado, que virou cabo, agora ele é sargento. Ele agora não vai pegar na vassoura. Por quê? Porque aquele que pegava na vassoura agora virou cabo. E vem outro grupo e agora vai começar a pegar na vassoura. É assim, gente. É isso que ele está dizendo aqui. Vamos lá, item 2. Estabelecer a base doutrinária da igreja. Quem vai ler item 2? Vamos lá, pastor. Dá para isso. Estabelecer a base doutrinária da igreja. O segundo conselho de Jetro a Moisés foi ensinar-lhes os estatutos e as leis. Isto fala de estabelecer as bases doutrinárias para toda a igreja. Este é um papel dos pastores de governo e não dos ministérios de apoio. Líderes de células, por exemplo, trata-se de uma responsabilidade muito grande. Uma congregação sem ensino sistemático é um povo sem alicerces, sujeito a afundar em heresias, modismos e divisões. Um líder de célula não tem autorização para estabelecer doutrinas. Seu papel é retransmitir aquilo que os pastores determinam. A Bíblia diz que, na igreja de Jerusalém, todos perseveravam na doutrina dos apóstolos, Atos 2, 42, que eram o governo daquela comunidade. Então, o que ele está dizendo? Algumas questões, a direção vem do pastor. Vem do pastor. Eu vou citar de novo, gente, porque a gente ia lá ouvir às vezes. Eu lembro que o pastor José, uma determinada... Foi nem pastor José, foi pastor Tiago Santiago. O pastor José deu uma orientação de como ele queria que fosse feito. E aí eles falaram, nós não concordamos. E começaram entre eles. Aí foram falar para o pastor José. O José falou, não, é para fazer como eu estou. É para seguir isso que eu estou determinando. E eles, não. E aí, no final, eles falaram assim, ele estava certo. Ele estava certo. Isso o pastor Tiago falou numa reunião lá de pastores e líderes no café. Ele falou assim, muitas vezes nós queremos dizer como deve ser o funcionamento. Gente, é para seguir a orientação, a doutrina. Hoje nós não temos mais problemas com relação à questão de dons. Não, na minha célula ninguém pode orar em línguas. Por quê? Se nós aqui, como liderança da igreja, como pastor da igreja, a gente hoje tem entendido que
É bíblico. Não, nós somos batistas e na minha célula não. A gente então, não, na minha classe eu ensino desse jeito. Nós tivemos aqui problema porque tinham professores querendo ensinar a visão antiga da igreja. E aí eu comecei a perceber, eu fui cortando. Ah, não, aqui nós somos tradicionais, não pode fazer isso. Então a gente aqui ensina uma coisa e na classe está ensinando outra. A gente aqui entende que uma pessoa que casou, separou, divorciou, que uma pessoa que um dia errou, foi restaurada, ela aí vai dizer que não pode, não pode. Aí nós estávamos fazendo casamento comunitário e tinha gente dizendo que quem estava casado na segunda vez estava em pecado, estava adulterando. A gente não entra no X de algumas questões, mas se nós estávamos fazendo casamento comunitário, onde pessoas que estavam morando juntas, agora estavam ajustando e casando, como é que nós íamos dizer que aqui na igreja que divorciado não pode fazer nada na igreja? Como é que alguém dentro de uma sala de aula poderia estar ensinando isso? Aí a gente tinha que cortar. Por quê? Porque era isso aqui, ó, a direção, a base doutrinária. E a gente ainda vive algumas questões assim. Então, item 3. Trazer direção profética. Bota o microfone bem perto assim, ele alto para a gente. Isso. Trazer direção profética. A direção profética é o rumo para onde a igreja deve caminhar. A revelação da vontade específica de Deus para o povo. Em cada tempo, discerni-la e trazê-la à congregação é também um papel dos pastores. Jetro disse a Moisés: fazei-lhe saber o caminho em que deve andar. Versos 20b. A Bíblia diz que não havendo profecia, direção profética, o povo se corrompe. Provérbios 29:18. Por isto, é necessário que o homem de visão estejam à frente do rebanho, pessoas incumbidas e capacitadas pelo Espírito para apontar o caminho. Então, esse item não tem muito, né, o que a gente falar. Trazer direção. Ele está dizendo para Moisés: Moisés, quem dá a direção é você. Quem recebe de Deus a direção é você. Quem foi tirado lá do deserto, lá do meio das ovelhas, e foi trazido, que estava trazido para libertar o povo e para conduzir o povo, foi você. A mesma coisa depois aconteceu com quem? Com Josué. Josué, agora a tarefa é com você. Você que vai conduzir. A mesma coisa aconteceu com os apóstolos. Eles é que estavam agora levando a visão. Eles é que estavam agora estabelecendo as igrejas do Novo Testamento. Então Deus escolhe pessoas para dar a direção. Não é para todo mundo dar a direção. Não é uma babel de opiniões onde todo mundo acha que pode fazer o que quer. Não pode. Tem que ter uma direção. É isso que ele está dizendo aqui. 4. Gerenciar o funcionamento dos ministérios. Ao contrário do que muitos pensam, não são os pastores que fazem a obra de Deus. Eles trabalham duro, é claro, mas sua função é fazer com que todo o povo trabalhe de maneira organizada. Jetro aconselhou Moisés: tu lhes mostrarás a obra que devem fazer. Perceba que há uma mudança radical nisso.
Antes Moisés fazia tudo, agora ele deveria ensinar o povo a fazer. Isto está em conformidade com o ensino do Novo Testamento. Paulo escreveu: e ele deu uns como apóstolos, outros como profetas, outros como evangelistas e outros como pastores e mestres, tendo em vista o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Efésios 4, de 11 a 12. Vemos, portanto, que os ministérios fundamentais fazem a obra, mas aperfeiçoam os crentes para fazê-la. O que é tão importante a gente, às vezes, entender. Eu gosto de evangelizar. Meu dom ministerial é ensinar. Meu dom ministerial é pregar. Aí, quando ele morrer, acaba. Não formou ninguém. Se o teu dom é ensinar, é dom de mestre, o que você tem que fazer? Formar mestres dentro da igreja, capacitar a igreja para dar continuidade, senão não multiplica, senão não cresce. Se só tiver um exercendo o dom de mestre, está frito. Ele precisa capacitar. É isso, os 5 dons ministeriais, é exatamente isso. O dom de evangelista, então eu monto uma equipe, eu coordeno uma equipe e vamos evangelizar. Gente, quando ele se morrer também acabou o evangelismo na igreja. Não, ele vai formar, ele vai capacitar quem? Os santos. Os dons, por isso que a gente tem que às vezes voltar à questão dos dons. Dos dons. Existem dons de serviço, não é verdade? Dons de serviço, tem em Romanos, tem em Coríntios. A gente tem os dons ministeriais, dons espirituais, os 9, os dons espirituais. A gente tem os dons ministeriais. São 3 categorias de dons. E muitas vezes a gente embola tudo e acha que é tudo um balaio só. Não, cada um tem as suas, cada grupo de dons tem as suas características e finalidade. Dons ministeriais é para edificar o corpo, para capacitar o corpo. Não é o dom de cura. Dom de cura é pessoal, dom de cura é presente para você ministrar cura, abençoar vidas. Dom ministerial é para você capacitar todo o corpo. Senão, não vamos ter mais pastores, não vamos ter, vai ser só aquela pessoa. Então a gente precisa entender que gerenciar o funcionamento desses ministérios. Alguns você vai gerenciar, mas você precisa ir formando outros. 5. Tratar dos problemas mais complexos. Outra função de Moisés seria tratar dos problemas maiores que surgissem no meio da congregação. Segundo Jetro, os líderes auxiliares deveriam entender isto. Tragam a ti toda causa grave. De fato, há decisões ou direções que requerem a intervenção de alguém com maior autoridade e maturidade. Nestes casos, os que foram ordenados como pastores devem ser acionados e respeitados em suas orientações. Ok, já falamos sobre isso, né? Já falamos sobre isso. Não pode levar tudo, resolve aqui. Não resolveu, vai até chegar no pastor ou no diretor, mas vai resolvendo aqui. Ah, pastor, uma irmã parou de falar comigo.
Gente, desculpa, mas olha como é que a gente comete equívocos dentro de uma igreja, porque a gente acha que é um pastor que tem que resolver tudo, é um líder de um outro escalão que tem que resolver tudo. Não é. Né? 6. Estabelecer e confirmar ministérios de apoio. Procura dentre o povo dos homens capazes e põe nós como chefes. Versículo 21. Estas palavras completam a discriminação do ministério de um pastor. Segundo o modelo de Jetro, como há necessidade de que muitas pessoas sejam levantadas como auxiliares no pastoreamento, líderes de células, discipuladores, líderes de ministérios, diáconos e etc. Isto tem como ser feito sob uma supervisão e ordem dos pastores. A autoridade numa congregação emana o seu pastor. Ninguém pode eventuar e levantar líderes sem a sua chancela ou daqueles que se designar com tal autoridade. Estabelecer os ministérios, né? É quem vai, a função principal não é fazer tudo, mas é até delegar, até colocar a mão sobre a cabeça de alguém, até levantar aquela pessoa para alguns cargos. Né? 3. O perfil dos líderes auxiliares. Após aconselhar seu genro Moisés no que ele deveria assumir como ministério de governo sobre a congregação, Jetro o instrui a dividir a responsabilidade com pessoas que seriam achadas no meio do rebanho. O que nós vimos ali, e vamos falar daqui a pouco, capacidade, né? A gente vai falar daqui a pouco sobre isso. Estas pessoas, porém, deveriam ter um perfil apropriado. Olha o que Jetro diz. Procura, vamos ler todos juntos? Procura dentre o povo homens capazes, tementes a Deus, homens de verdade, que aborreçam a avareza, e põe-nos por chefes de 1000, chefes de 100, chefes de 50 e chefes de 10. Vamos tomar estas palavras e entender mais cuidadosamente seu sentido. E tem um. Dá para alguém ler aí? Vai, Emil. Capacidade. Líderes devem ser pessoas capacitadas ao nível de sua responsabilidade. Um líder de 10 deveria ter capacidade num nível menor que um líder de 1000, mas todos deveriam estar prontos para a sua função. Isto fala de dedicação e treinamento. As pessoas que almejam crescer ministerialmente na casa de Deus precisam estar investindo todo o tempo na sua própria capacitação. Numa igreja em células, quem não se dedica à escola de líderes não se interessa em crescer na célula, não faz questão de participar dos eventos onde haverá ministrações especiais, congressos, seminários, etc., demonstra não estar preocupado em capacitar-se. Pessoas assim não serão bons líderes. Gente, às vezes as pessoas falam assim, mas a igreja está sendo muito rigorosa. Não tem como, gente. Já falou, olha, escolhe pessoas capazes. Pessoas capazes. Só que essa capacitação vem também com aprendizado, vem também com treinamento. Aí, um líder que não frequenta uma escola ministerial não pode ser líder, gente. Às vezes a gente, mas está sendo muito radical. Não é radical, não, é Bíblia. E às vezes a gente não quer ser mão de ferro. A gente quer ser bom, melhor do que o que a Bíblia fala. Melhor do que o que a Bíblia fala. Parábola dos talentos. Como é que eram as parábolas dos talentos? Nem todo mundo recebeu a mesma quantidade de talento. Ou recebeu, ou o Senhor deu
a mesma quantidade de talentos para todo mundo? Não. Deu 2, 3 e 5, de acordo com a capacidade de cada um. Então, ele vai dizer isso aqui. Agora, a pessoa tem que querer crescer. A pessoa não quer nem vir na escola bíblica ministerial, porque é domingo e vai acordar cedo. Aí a gente fala assim, não, para trabalhar tem que estar na escola bíblica ministerial. Pastor está muito exigente. Está muito exigente. Gente, mas é aqui que a gente vai aparando as arestas. É aqui que a gente vai botando a visão, é aqui que a gente vai dando o modelo de funcionamento. 2, temor a Deus. Temor a Deus. O segundo aspecto fundamental na vida de um líder é o temor a Deus, que resultará numa vida de santidade. Aqueles que são levianos e não vencem o pecado estão fora do perfil revelado por Deus em sua palavra para uma vida de um obreiro. Temor fala de reverência, medo de pecar, por saber que o pecado sempre traz consequências e fere o coração do Pai. Se isto não for uma marca na vida de alguém, este tal não deve ser colocado por líder sobre o povo do Senhor. Gente, tem como. Tem que ter desejo de santidade. Tem que buscar vida de santidade. Tem que ter temor. O que está levando muita gente a pecar de maneira desenfreada? A perda do temor. E Jetro, ele foi pontual, ele disse: homens tementes a Deus. Tementes. Porque isso causa um dano tremendo. O que a gente tem trabalhado com as mulheres e com os homens também, apesar de que o homem ele é mais durão para reconhecer, às vezes, as suas fragilidades e buscar ajuda. A mulher, muitas vezes, ela é mais pronta para pedir ajuda, porque muitas vezes a gente está pecando porque a gente não está sendo tratado. A gente está vivendo uma vida de pecado porque a gente não quer ser cuidado, não quer ser tratado. Às vezes a gente... Uma vez eu encontrei uma pessoa numa lotérica e a pessoa não estava pagando conta. Não estava pagando conta. E aí a gente começou a tirar de algumas coisas. E a pessoa, o pastor fulano não canta mais na igreja. Não vai cantar, gente. Até dei a dica, né? Não vai cantar. Aí a gente olha e fala assim, coitadinho do irmão, canta tão bonito. Mas a vida tá ruim. Aí bebe, aí faz isso, aí faz aquilo. Aí dá a volta nas pessoas. E a gente vê bonito, como é que é, hein? Por fora é sepulcro caiado, que Jesus fala, né? Sepulcro caiado, por fora está bonito, tudo de cal branquinho, mas por dentro está cheirando mal. Aí ele fala assim, tem que ter temor a Deus. Líder tem que ter temor, tem que lutar contra o pecado. Por isso o discipulado, por isso falar, olha, eu não estou conseguindo vencer, estou com essa luta. 3. Transparência. Quando Jetro orientou Moisés sobre os líderes que ele deveria estabelecer, disse-lhe que buscasse homens de verdade. Isso fala da necessidade de pessoas sinceras, transparentes, verazes. Esta, aliás, deve ser uma das principais qualidades que se busca em alguém,
antes de lhe conferir autoridade. Pessoas que não se expõem, que não têm a vida aberta diante de seus pastores, discipuladores, podem se tornar um grande perigo para a liderança, um grande perigo na liderança. É de transparência, não tem jeito. Não tem jeito. Aí, muitas vezes, por não conhecer as pessoas mais próximas, de maneira mais íntima, as pessoas acabam falando muitas coisas. O que ele diz aqui? Ele fala para Moisés: Moisés, homens de verdade, homens que não vão colocar em risco todo o seu projeto de liderança, homens que são transparentes, que você sabe como é a vida dele, que não tem as coisas ocultas, que no trabalho, na faculdade e na igreja é a mesma pessoa, e em casa é a mesma pessoa. É isso que ele está dizendo aqui, homens de verdade, homens que sejam íntegros, integridade. Está falando aqui de integridade. Não pode ter numa liderança pessoas com, vou usar uma expressão, caráter duvidoso. Não pode, gente. A gente está vendo aí essa CPI, caramba. Quem assiste pela Globo não tem noção do que se passa. Quem assiste pela TV aberta não tem noção do que se passa na CPI. Homens mentirosos, um monte de coisa, gente. A gente está vendo isso daí. E dentro das igrejas, muitas vezes, também é assim. Aí ele vai dizer, homens de verdade. Conforme Daniel leu, né? Tem que ter cuidado antes de fazer o quê? De dar o cargo. Antes de levar a pessoa a liderar aquele grupo, antes de dar a pessoa um título, né? 4. Desprendimento. Podemos medir o amor, a fé, a obediência e a consagração de um homem observando a maneira como ele trata com o dinheiro. Por isso, Jétro determinou que o líder deve ser pessoas que aborrecem, odeiam a avareza. A generosidade é uma marca de quem ama o reino de Deus. O crente aprovado é um não mão. O crente aprovado é um mão aberta. É uma mão aberta. O avarento não é crente e é idólatra. Colossenses 3:5. Quando uma pessoa se mostra infiel nos dízimos, roubando a Deus. Qual é o versículo? Malaquias 3:8-10. Ou simplesmente traz o dízimo como uma obrigação da lei, esquivando-se de ofertar com abundância dentro dos seus passos, demonstrar-se escravo, desobediente e incrédulo. Alguém assim não deve ser líder na casa de Deus. Cara, eu olhava e falava, acho que não tem problema não, a pessoa não é dizimista, ela pode liderar. Gente, mais uma vez, Jétro, ele vai dizer, não coloque homens que sejam avarentos. Colossenses 3:5 diz assim, fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena. Aí dentro disso ele vai dizer, a natureza terrena é
a prostituição, a impureza, a paixão, a vil concupiscência e a avareza, que é idolatria. Não, a gente já errou muito. E a gente não pode. Às vezes a gente fala assim, mas fulano não é dizimista, mas está lá na frente. Eu não via problema nenhum nisso, mas hoje a gente começa a olhar e falar assim, calma aí, olha a visão da igreja, olha o que a Bíblia fala. Olha o que a Bíblia fala. É muito importante, às vezes, a gente entender que nós podemos estar perdendo uma guerra e achamos que estamos perdendo a guerra por coisas grandes. E às vezes não são as coisas grandes, às vezes é um detalhe, porque nós achamos que não tem nada demais. A Bíblia aqui vai dizer que tem. Como que a igreja vai abençoar a vida das pessoas? Como que a igreja vai poder abençoar líderes na igreja se nem o líder às vezes é dizimista? Entende o que às vezes acontece? Olha o que diz aqui, diz exatamente isso. O avarento não é crente, é idólatra. Sou eu que estou falando? Não. Aí você vai fazer uma campanha. O que você imagina quando você vai fazer uma campanha? E vai envolver que os líderes vão ser os primeiros a abraçar e a entrar e a se esforçar. Por isso que não é nunca valor. Dízimo nunca é valor. Dízimo é princípio. Não é medido pelo valor. Ninguém no reino de Deus é medido por um valor do seu dízimo, pelo valor da sua oferta. No reino de Deus, a medida é muito mais alta. Medir pelo valor, a gente pode se enganar. Mas quando Deus estabelece o princípio, não tem como dar errado. Aí, como que uma pessoa que é líder não vai ser dizimista? E se chegar o momento onde ela a igreja reconhece que precisa trazer aquela pessoa para dar um tempo integral na igreja. Imagina, nunca foi dizimista e agora vai ser sustentado por dízimo. É incoerência. É muita incoerência. E a gente achava que, eu mesmo achava, acho que não tem tanto problema. Hoje eu entendo que tem. É princípio. Getro vai dizer, não coloca ele como líder. Nem de 10, muito menos de 100, nem pensar em 1000. Porque vai descer. Então, a Bíblia é muito clara. Nós aqui muitas vezes queremos dar jeitinhos para não desapontar, ou a pessoa, nossa, mas é fulano. Gente, a Bíblia não abre exceção para fulano. Não abre exceção para quem fala bem, para quem prega bem, para quem é simpático, para quem... não, a Bíblia não abre exceção. Ela vai dizer, não pode. Se fizer isso, você está errando. Sim. É o que ele vai dizendo, a avareza é a idolatria. Então, o primeiro
passo para alguém é o coração, é o mão aberta. É mão aberta. E quem é fiel no pouco, sobre o muito vai ser colocado. Tudo é princípio. Aí quem nunca foi dizimista quer ser sustentado pela igreja, ou como? São incoerências que para a Bíblia não tem negociação. 5. Submissão. A quinta marca é quebrantamento e submissão. Cada líder deveria ser colocado em um nível de autoridade. Haveria chefes de 10, de 50, de 100 e de 1000, cada um de acordo com o nível de maturidade e confiabilidade que tivesse alcançado. Está submetido que estas pessoas deveriam ser humildes e submissas o suficiente para servir no nível em que seriam colocadas. Elas não poderiam trazer no coração o princípio que levou Lúcifer à queda, quando tentou usurpar um espaço e uma autoridade maiores do que o Senhor lhe tinha concedido. Isaías 14:13. Da mesma maneira, numa igreja em células, há diferentes níveis de autoridade. Líderes de células, discipuladores, supervisores e etc. A pessoa que demonstra requer queimar etapas ou avançar por conta própria deve ser posta de lado no que diz respeito à liderança. Submissão é algo tremendo, né? Queimar etapas, né? É muito perigoso. Então ele está falando aqui, submissão. Ele está dizendo, cada um vai fazer bem, vai desempenhar bem dentro da sua área, dentro da posição em que foi colocado. Querer já estar lá em cima, quando a sua função é aqui, é princípio de Lúcifer. É isso que ele está dizendo. E Jetro vai dizer, homens submissos, né? 4. O papel dos líderes auxiliares. Os líderes auxiliares, aqueles que não são pastores ordenados na igreja, têm funções muito importantes. Sem eles, a obra não tem como prosperar. Jetro resumiu seu papel com as seguintes palavras. Vamos ler todos juntos? Julguem eles o povo em todo tempo, que a ti tragam toda causa grave, mas toda causa pequena, eles mesmos a julguem. Assim a ti mesmo te aliviarás da carga, e eles a levarão contigo. É julgar. O que for da minha competência, eu resolvo. O que não for, olha, vou conversar com o pastor, vou conversar com o supervisor, vou conversar com alguém. Olha, eu vou conversar até chegar lá em cima. Mas ele está dizendo exatamente isso aqui. Liderar sobre grupos definidos. Deixa eu ler. Como já vimos antes, cada um de seus homens deveria responder por um grupo definido de pessoas. Ali, naquele meio, eles seriam uma autoridade. Eram os chefes. Sua responsabilidade não dizia respeito ao restante do povo, mas a parte do rebanho que lhes fosse designada, pequena ou grande. A ela deveriam dedicar-se e liderar com zelo. Um líder, digamos, de juventude, ele vai tomar decisões relativas à juventude, dentro de um limite. Mas é ele que vai dizer as ordens, ele que vai dizer qual tipo de programação. Pode ser orientado a alguma coisa, sim, mas a responsabilidade é dele. Ele manda naquele pedaço, daquela faixa etária. É como terceira idade. É como grupo de mulheres, é como qualquer ministério.
é como uma célula. Quem manda na célula é o líder de célula. A autoridade ali é dele. Entendeu? 2. Prover pastoreamento imediato e contínuo. Julguem o povo em todo o tempo. Toda causa pequena, eles mesmos a julguem. Estas palavras têm o sentido de cuidar, de ajudar a resolver problemas, de conviver no dia a dia, estabelecendo relacionamentos próximos. Esta é uma das maiores riquezas da igreja celular. Nela, cada pessoa tem um líder por perto, incumbido de ajudá-la nas dificuldades que se apresentam em sua vida. Assim, o povo não precisa ficar em longas filas, esperando ser atendido por um pastor, como acontecia com Moisés antes de seu encontro com Jetro, mas pode ser suprido de maneira mais imediata e íntima. Por isso, o líder auxiliar tem que estar capacitado para orientar sobre situações do cotidiano das pessoas, sempre se pautando pelos princípios bíblicos. Já falamos também bastante. 3. Prestar contas e buscar orientação superior. As causas graves sempre surgem no meio do povo. Problemas de maior grau de complexidade, que envolvem necessidade de disciplina pesada ou que podem comprometer a vida de muitos, devem ser levados aos pastores para orientação. O papel de fazê-lo é dos líderes de apoio e não das pessoas envolvidas diretamente no problema. A busca de cobertura e a prestação de contas são fatores essenciais para que a igreja prospere em paz. O que a gente já falou aqui algumas vezes? Você está no discipulado com alguém, ou você tem um problema acontecendo na sua célula com alguma pessoa, e você não está conseguindo resolver. Não é a pessoa, procura ajuda. Não. Você está fugindo da responsabilidade de líder de célula, está fugindo da responsabilidade de discipulador. Você tem que falar, olha, vou conversar com alguém. Posso? Não estou conseguindo te ajudar. Posso conversar com alguém sobre isso? Posso conversar com o pastor? Posso conversar com o pastor? Pode. Quem traz é o líder. Vira responsável pelo multimídia. Aí alguém da equipe, pastor, está acontecendo isso. Não, ele tem que falar com ele. Ele é que tem que trazer. Se a gente não corrigir, a mesma coisa. Cantina, mesma coisa, outras áreas. Um professor da EBM, ele tem que falar com a coordenador. O coordenador traz. A cantina trata com a administração. A administração traz. Senão a gente pula etapas, senão a gente não vai funcionar. Para isso que tem os responsáveis, para isso que tem os líderes. Senão a gente não vai funcionar. Se achar que tudo tem que já ir direto, é isso que ele está falando aqui. A busca de cobertura e a prestação de contas são fatores essenciais para que a igreja prospere em paz. A gente tem muita coisa para ajustar. Não é verdade? Bom que a gente está tendo a oportunidade, Deus está nos dando mais uma oportunidade de fazer a coisa certa, para que a gente possa construir um edifício de vários andares. Porque senão a gente vai ter que continuar apenas com o térreo, né? Conclusão. A conclusão está diferente do que você tem aí na apostila, está assim. Verificamos que a maneira como Moisés pastoreava o povo de Israel era equivocada. Você entendeu a importância de estar sendo treinado para ser líder de célula na IBVE, fazendo o papel de ministério de apoio?
pensando no perfil estabelecido por Jetro para a escolha dos auxiliares de Moisés, você discorda de alguma delas? Por quê? Hoje a gente não vai ter tempo de discorrer sobre isso, mas você pode olhar de novo para a lição e falar assim: eu não concordo muito com essa. Aí a gente vai fazer um breve comentário, tá bom? Você compreendeu a importância da aliança, prestação de contas e do alinhamento com a visão da igreja e do pastor no exercício de qualquer nível de liderança? Gente, é princípio isso, né? Ok? Vamos ficar em pé? Vamos orar? Pai, nós agradecemos ao Senhor por mais esta lição. Mais uma vez o Senhor tem nos confrontado com os nossos erros e tem nos dado a oportunidade de fazermos ajustes para um bom funcionamento na liderança da igreja. E nós possamos colocar em prática aquilo que o Senhor tem nos trazido através deste material. Pai, nós queremos te servir e queremos ver a nossa igreja avançando, crescendo. E é tão importante essas aulas que temos, onde temos aprendido princípios que nós até já sabemos, mas que agora estão sendo trabalhados novamente. Princípios para um bom funcionamento da nossa igreja. Obrigado por cada um que está participando desta EBM, desta classe. No nome de Jesus nós oramos. Amém. Senhor te abençoe, te guarde.